O Brazilian Day Podcast tem como objetivo divulgar, apoiar e conectar artistas brasileiros e apoiadores da cultura brasileira. Através do Brazilian Day Estocolmo, que é o maior festival da cultura brasileira na Suécia, convidamos vocês a conhecer o universo e a história desses artistas. Olá pessoal, estamos de volta com o Brazilian Day Podcast e hoje temos um convidado especialíssimo, Gil Félix, meu conterrâneo, Salvador, Bahia, meu amor. Estamos aqui em Estocolmo e aí, Gil, como vai a vida? A vida ela é uma mágica, porque encontrar um baiano em Estocolmo com os mesmos princípios dos quais você começou e segue na música como você gosta, faz aquilo com amor, isso já é um milagre para mim. Oi, né? E um artista do seu quilate, do seu talento, da sua grandeza, do seu feeling, né? Que tem um feeling também, porque pode ser um grande artista, mas não ter o mesmo feeling, né? Pode se escrever com a mesma caneta, mas não as mesmas palavras. Eu agradeço. Mas hoje aqui o entrevistado aqui é você. E eu já quero começar, Gil, já te perguntando, rapaz, como que é esse negócio, Gil? Você aparecer aqui na Europa, tá pelo mundo, como que é? Como começou essa história aí, cara? Quando você... Primeiro diz pra gente, quando que você mudou, né, pra Europa? Foi pra Europa o primeiro país que você primeiro foi? país pra... Faz quanto tempo que você tá fora? Vamos dizer aí, 30 anos. 30 anos. Rapaz, é chão, hein? Muito chão, É cara. chão. Muito Pô, chão. então aqui tem um cara na nossa frente aqui que tem muita coisa para dizer de como foi a cena, como era a cena, né, na Europa, os brasileiros, tudo. E a nossa proposta aqui é tentar contar, né, pra galera como que é a vida, né, do artista brasileiro fora do Brasil. A verdade, a minha cena no Brasil foi muito tudo assim, foi muito de repente que as coisas aconteceram, né? De repente a gente estava no processo de bairro, de amigos e curtindo o Gilberto Gil e vendo Jimmy Cliff, aquela coisa toda, e se integrando com a cultura e se aproximando do teatro. Foi o meu primeiro passo que eu dei, comecei a trabalhar no teatro. Do teatro conheci algumas figuras super interessantes. E aí começou os convites, né, no Brasil, a viajar pelo Brasil, com o teatro. E dentro do teatro era o músico que eu tocava, que eu interpretava e também tocava violão, acompanhava as coisas, assim, aquela coisa meio ao vivo, meio live. E foi isso que começou o meu princípio foi aí, né? Eu terminando a escola e já com a guitarra nas costas, viajando para o Maranhão, para o São Luís, para Brasília, dentro do teatro, fazendo música. Esse foi o meu primeiro passo, assim, como na arte, né? Esse foi o primeiro passo que eu dei. E qual foi o seu primeiro país na Europa a viver? O primeiro país, assim, a conhecer, não vou dizer assim, viver, foi que eu cheguei na Espanha. Eu fui de Salvador, fui para o Rio, né? A gente foi apresentar alguma coisa lá no Rio. Do Rio, eu conheci outra galera, a galera me convidou para a gente ir na Espanha fazer um som. Eu passei a tocar baixo, né? Eu já toco... Baixista de também? De reggae, né? Pois é. Acompanhava um bocado de música de reggae lá em Salvador, arte. Eu não cantava, eu só tocava baixo, eu não cantava nada. E até hoje não canto, né? Aí comecei a acompanhar o pessoal tocando baixo, inclusive os arranjos das minhas músicas, quem faz sou eu, né? De baixo geralmente sou eu, as ideias, pelo menos às vezes eu nem gravo, mas as ideias saem da minha cabeça. Então, aí eu comecei tocando, rolando os convites da galera e tal, e um pessoal me chamou, pô, Gil, bora fazer um som lá na Espanha, tal e tal. Eu falei, pra Espanha, cara, eu não sei lá onde é a Espanha e tal. Não sabia nem onde era a Espanha? Eu sei lá onde é a Espanha, como é que eu vou pra Espanha se eu não sei onde é a Espanha? Aí, rapaz, tá tudo organizado. Eu um pouco assim, meio medroso, sem saber qual era mesmo, né? Aí acaba indo, né, velho? Qual é de mesmo desse cara me chamando Me chamando pra Espanha? É Sparrow. É Sparrow. Não acreditou? Não botei muita fé, não. Botou fé, não? Muita fé, não. Eu achei assim, um pouco, fiquei desconfiado, né? É barril, né, velho? Tem um barril lá me esperando lá. Sei lá qual é, outra língua, E o pessoal falou que era frio e tal. E isso eu fiquei com medo, né, cara? Comparado com a Bahia, é frio mesmo. Já cheguei em São Paulo, já era frio pra caramba. O cara disse, comparado a São Paulo, aquilo não era nada.
Pô, baiano chega em São Paulo, já mete logo 4 capotes. Isso foi... Já fica todo... Foi assim que aconteceu os primeiros Ah, passos, né? então, primeiro, Espanha. Aí eu cheguei na Espanha, da Espanha... Na Espanha você foi pra... Aí rolou já outro... Fala a sequência dos Uma países sequência. que você foi morar. Porque a primeira viagem, né? Ah, E sim. foi Espanha, eu fiquei assim uns 2 meses lá. Aham. Dali eu Aí fui pra Paris. Foi pra Paris. De Ficou Paris, quanto tempo em Paris? Fiquei em Paris uns 2 Lembra? meses, 1 mês e meio. Um mês e E meio. de Paris? De Paris eu fui pra Berlim. Berlim. E de Berlim? Hamburgo. Hamburgo de Hamburgo. Salvador. Salvador. O que você aprontou em Hamburgo, Gil? Hamburgo, na verdade, chegou, foi inverno, e eu não aguentei. Se picou. Aí eu me piquei e lá quebrei contrato que eu tinha e não queria mais tocar, porque eu tava os dedos tudo duro. E não tinha me falado disso, dessa parada que rolava, A os negócios junta dos dedos ficar duros, endureceu, o violão já não é. funcionava. Eu falei, o que é que eu tô fazendo aqui? Um frio desse, Se cara. picou pra Bahia de novo. Aí eu voltei, cara. Eu não quis Mas ficar. aguentou ficar quanto tempo lá no calor Na da verdade, eu trabalhava com a galera. Bahia? Só até passar o carnaval? Foi? Aí eu fiquei um pouquinho e quando o inverno apertou em dezembro, eu disse, olha, eu gosto muito de vocês, o dinheiro aqui é massa, que a gente ganhava em marcos alemão, era uma grana massa, mas eu vou voltar. E aí tentei encontrar outro músico para botar em meu lugar e voltei para... Isso você tá falando de que ano? Isso era... Isso já era bem 90, cara. Porque eu comecei a sair mesmo assim em 86. E em 90 a coisa começou a ficar um pouco mais profissional, né? Gil, você é veterano mesmo, velho. É, 86, assim. E 90 eu comecei a tocar mais... Antes da União Europeia. Antes, quando eu cheguei foi aqui... de marco Quando eu alemão, cheguei pô, aqui, tá? quando eu cheguei aqui, o muro tava caindo. Eu fui lá... Era vendida as pedrinhas, né? E Pois é. Ainda tem umas pedrinhas que o pessoal vende lá, mas é vendia, fake. Vendia as pedras. O pedaço de concreto você comprava, talvez 5 marcos. Pois é. Né? Era marco na época, né, cara? Marco alemão. E tudo era novo pra mim, eu tava jovem pra cacete, tudo era muito... Aquela coisa de, né? Nossa, cara? Muro de Berlim, a Muro de guerra Berlim. lá da Iugoslávia, né? Era outro mundo, né? O A mundo Europa era era outro. outro mundo, não tem nada a ver com esse mundo aqui, Não entendeu? tem nada a ver com esse mundo Não de tinha nada hoje. que ver, não tinha nada que ver. O mapa mundo era outro, né? Era de noite, você viajava, tinha militares americanos dentro dos trem. Principalmente quando você estava viajando na Alemanha. Quando você viajava por exemplo, eu viajava de Berlim para Hamburgo, tinha policiais na noite. Policiais alemães e militares americanos, cara. Porque os americanos ainda estavam lá estava presentes. naquela transição ainda, né? Era presente mesmo os militares americanos. Você via vários militares americanos dentro do... Eu não entendia Alemanha muito Ocidental, bem. né? Na Alemanha Ocidental, Na principalmente. Alemanha Ocidental. Mas também o muro estava caindo nesse momento, né? 90 o muro já estava tal, né? Mas eu também não estava muito nessa... Eu não entendia muito toda essa loucura, né? Eu estava em outro clima. Claro que eu acompanhava, ia lá. Sim, tal. mas fazia parte do dia a dia, Fazia né? parte do dia a dia. Isso que eu nem... Coisa... É como a guerra da Ucrânia agora, entendeu? Exatamente. A gente vai saber muito mais sobre ela depois. Do que agora, durante, entendeu? É isso era mesmo. Tudo muito... Era muita coisa rolando, né? Como hoje. Exatamente, como hoje. Né? Exato. Mas e aí, depois que você... Da Bahia, você foi pra onde depois? Aí depois... Tá interessante 90, isso aí. né? 90 aí que eu voltei. Você ainda tá em 90, velho. Em 90. Estamos em 2022. Aí eu passei assim a tocar, assim, a organizar um grupo mesmo, assim, né? Qual grupo? A gente criou uma banda chamada Passo 48, que é o nome da rua onde eu moro até hoje, lá no Pelourinho, ali no Santo Antônio. Sabe onde é o Santo Antônio? Ali do Carmo. Onde tem a igreja do Carmo, a minha casa é ali no Carmo mesmo, né? Então a rua chama Rua do Passo. Então tem um moro num prédio totalmente cultural, cheio de artistas, o pessoal do teatro, da música e tal. E ali a gente criou uma banda de reggae que todos os grandes artistas passavam por ali, sabe? Edson Gomes ia lá, Nego Vieira, Cine Calmon, todo mundo, a gente tava ali, era o quartel-general do reggae. E né? o Tomé Viana tava nessa banda? Tomé era meu baixista depois. Dessa banda ou depois? Dessa banda! Dessa banda! A gente ganhou vários festivais, assim, junto tocando, né? Tomé tocando baixo, porque aí eu parei de tocar baixo, eu vim tocar guitarra, Tomé entrou como baixista, né? Isso foi tudo no comecinho, né? Tudo no comecinho. Aí a gente ganhava os festivais de bancário, e era uma banda muito, assim... O Tomé Viana, só pra situar a galera, é um baixista de reggae da pesada lá de Salvador. É, um grande músico, grande músico. Brother, baiano também, né? Mas me diga, e aí você
Pra onde que você foi depois pra Europa? Aí, de repente... Que, rapaz, ainda estamos em 90. Já tá saindo de 90, vamos ver que a gente tá pra 95. Acelera esse negócio aí. Aí já estamos no 2000. 2000 eu já tinha gravado 1, 2, 3, 4 discos, assim. Aí, de repente, a gente já começa a ir pra São Paulo. São Pra Paulo. tocar os grandes shows, 30, 40 mil pessoas que a gente nunca tinha acostumado. Quais que eram os shows que aconteciam lá que você A tocava? gente tocava assim na periferia de São Paulo, sei lá, era uma época assim muito massa. Ah, peraí, isso também foi que depois que eu vim para tudo é assim, sempre pra Europa, eu ia pra Europa. E voltava. Ia voltar. Então, aí nesse tempo eu passei... Mas aonde você teve na aí Europa morando? Aí eu morei, eu passei a me fixar, de como eu trabalhava em Hamburgo, e eu me fixei em Copenhague. Copenhague. Me casei em Copenhague, minha filha Janine nasceu. Sim, que é uma artista hoje, tá fazendo um trabalho lindo. E de repente aquela coisa vai e tal, aí eu me separo, volto pro Brasil, como sempre. Sim. Quando eu volto na segunda vez, já volto com outro grupo, tocando com um grupo Foi pra brasileiro. Aí eu vou tocar no Festival de Montreux. Montreux. Quando eu chego no Festival de Montreux, acabo me amontoando por lá. E aí ficou por lá. Fiquei na Suíça, passei 10 anos lá. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. As más línguas me contaram que você ganhou uma Ferrari lá. Ah, ganhei! Gente, agora todo mundo vai querer se picar pra Suíça. Isso é verdade, Esse homem, cara. as más línguas vieram aqui no meu ouvido aqui e Isso é contaram verdade, que esse homem ganhou uma Ferrari na Suíça. Você ficou feliz quando você ganhou essa Ferrari? Na verdade, foi que eu nem acreditei. Você nem acreditou? Nem acreditei. Chegou lá com o meu cunhado e falei... Foi uma veinha? Quem não, foi que uma Ferrari, sei lá... Não, eu falo, foi uma veinha que te deu ela? Não, foi meu cunhado que me deu. Ah, foi seu cunhado que te deu a Ferrari? Meu Ah, cunhado. é da sua família. É minha família. Ele disse assim, pô, Gil, eu tô sem esse carro aqui, você tá sem carro, temos essa Ferrari pra você. Aí eu pensei que era piada, porque no Brasil isso não acontece, né, cara? Uma Ferrari. Uma Ferrari. Me deu uma Ferrari, cara. Mas... Mas só que o começo tudo é lindo. Calma que tem um esparro aí nessa história. Tem um esparro que eu não contei, você tem que saber. Na Suíça, quem tem carros novos paga menos imposto. Quem tem carro mais de 8 anos paga imposto super alto. E quando meu cunhado me deu, ele não tocou nesse assunto. Então, porque eu ia pagar os impostos anuais, que lá tudo é muito certinho, né? Eu percebi que eu estava tendo um custo muito alto com imposto. Poluição, né? Porque aquela coisa toda. A taxa para o carro a taxa mais é muito mais cara. alta, né? No Brasil é o contrário, né? O carro antigo, ele não paga IPVA. Lá é o contrário. Quanto mais velho, mais alto é o imposto. Não paga, o carro se aposenta. Né? Então eu decidi me desfazer dessa Ferrari. Eu disse, não, eu não quero essa Ferrari mais. Porque... Aí que veio Aí começou meu drama. Porque ninguém queria a minha Ferrari. E para me desfazer dela, eu tive que pagar mais ou menos 5 mil euros. Hoje, se você for me dar uma Ferrari, eu não quero. Pode. Essa história... E quando eu me desfiz dessa Ferrari, a minha alegria foi muito maior do que quando eu ganhei. Agora não dê risada não, que um dia você pode ganhar uma Ferrari também. Tô fora, papai. Mas essa foi uma história real, real. E quando eu conto isso no Brasil, é difícil das pessoas entenderem. Cunhado tem uma fama ruim, né? De eu entender como se ganha uma Ferrari e como se desfazer de uma Ferrari. É muito complicado. Pois qualquer carro lá, se você tiver na Suíça, para você se desfazer dele... Porque lá tudo se joga fora, né, cara? Ninguém vê. Lá uma televisão, aqui tem segunda mão, você pode comprar uma TV de segunda mão. Lá é muito difícil, a pessoa não se interessa. Então, chegando no lixo assim, você encontra TV LED de segunda mão, ninguém quer, cara. Pois é. Mas não dá pra jogar uma Ferrari fora. Não dá. Você tem que levar Aí você tem que pagar. Aí você tem que pagar pra poder se desfazer, pro cara mandar pra África ou mandar pra... O cara vai se livrar do carro. É isso, então você tem que pagar. Porque não tem onde ficar. Basicamente é reciclagem, né? É como se fosse para entre aspas. Né? Eles revendem, né? Geralmente são pessoas do leste europeu que vêm para o oeste e compram esses carros e fazem esse tipo de business. Assim, eu não sei exatamente como é que funciona, mas é a galera do leste europeu, geralmente, que faz esses business de comprar, encheu aquele caminhão e sair. E sair com os carros. Esse foi um dramazinho que eu passei, mas aprendi, né? Aprendeu, não quero mais Ferrari. Não quero mais. Vou de 11.
É mais barato, né, Lute? Vai no buzu, né, papai? Ali só na... É mais barato, essa Mas, foi uma meu das querido, coisas. e depois da Suíça? Aí depois da Suíça, muitas coisas rolaram, foi uma época muito linda, né? Eu tive boas, sabe, boas relações, assim, foi uma época muito próspera para mim. Gravei com grandes músicos, fiz aqui grandes discos, assim, que eu gosto, assim, pelo menos pessoalmente, tem alguns discos que eu gosto muito deles. E depois eu volto pro Brasil de novo, eu fico no Brasil e me envolvo, assim, um pouco com o cinema, com o audiovisual e abro uma escola, tem alguns ajuda do governo estadual, governo estadual e o governo federal, e eu tenho algumas verbas para poder ensinar as crianças a fazer pequenas edições de filmes, essas coisas todas. Então eu passei mais ou menos uns 5 anos, dei um break assim na música e comecei a trabalhar mais com a escola, com a educação, tal. Foi uma época também muito bonita que Sim. me deixou muito satisfeito, que é um dos meus sonhos é poder ter uma escola que eu possa manter a minha própria escola, que seja ou com música, ou com tecnologia, ou com... Eu não sei ainda exatamente o que é, mas essa é uma das coisas que é um dos meus sonhos. Durante pelo menos 5 anos, eu tive recursos federais e estaduais e pude trabalhar com uma boa equipe de pessoas. A gente saía viajando no estado da Bahia, levando filme direto, assim, com tela de 7 metros, para nos municípios, com documentários educativos, científico, filmes culturais, musicais, históricos, nessa linha, assim. Foi uma época também muito bonita. Depois de 5 anos, bateu alguma coisa e eu... Aí vem também essa questão do governo, Bolsonaro e tal, e eu decidi sair fora do Brasil. E aí caio aqui na terra do meu conterrâneo. Oh, você vê essa coisa linda? Que alegria, rapaz. De repente você me convida naquela live, Sim, e naquele mesmo estúdio eu vou gravar um Você grava o disco, seu que é disco. esse disco que vai sair agora, que é o disco Enfim, que a gente Coisa vai linda. trilhar uma nova trajetória musical na minha história, na minha Sim, e você minha tá indo caminhada. pro Brasil, né? Fazer Outras coisas agora fazer lá outros no shows. São Paulo, Salvador também, vai rolar Coisa algumas linda. coisas assim. E temos o Brazilian Day daqui a Tem um pouco, Brazilian né? Day também, vamos estar Brazilian lá. Day Estocolmo 2022. Um Brasil Você muito vai estar lindo, lá né? também. Muita gente boa, Jairzinho, Filó, a Lu, a Bartira. Poxa, uma rapaziada, Geral, tá lá, sabe? Simone Moreno, minha outra Vitor conterrânea. Já Celestino. estávamos no trio fazendo som já na Bahia, já junto, a gente lá, eu e Simone. Fazia uns afropop, ela gosta pra caramba, quando a gente tava tocando afropop Sim. no trio. Quer dizer, é muito lindo você ter essa energia de encontrar tudo no mesmo lugar e tudo de forma muito espontânea. Então, por essa razão, ela fica muito mais valorosa, muito mais calorosa, muito mais bonita, né, de fazer isso. E você, eu acho uma pessoa assim que não poderia ser melhor para organizar tudo isso, né? Pela sua própria Querido. história, né? Acho que não É uma teria. alegria pra gente poder fazer parte disso, né? Porque cada um faz um pedacinho ali, eu tenho o meu pedacinho que eu faço, mas com certeza sem os artistas todos que estão trazendo lindos shows e muita gente envolvida atrás na organização, fazendo isso acontecer, vários apoiadores, isso com certeza não seria possível sem toda essa sinergia, né? Essa colaboração, É verdade, é verdade. esse abraço, né? O abraço é importante. Mas, Gil, é o seguinte. Pô, peraí, Gil, peraí. A gente acabou de falar do homem aqui, chegou umas mensagens do homem aqui. Mas é o seguinte, eu tô com algumas mensagens aqui, Gil. Algumas perguntas para você. Eu vou rodar aqui essas perguntas. Vamos lá, primeira pergunta. Opa, deixa eu aumentar aqui para o Gil conseguir ouvir a pergunta. Então vai lá, Gil. Olá, Brazilian Day Festival. Aqui quem fala é Fábio César, de Salvador, Bahia, Brasil. Eu gostaria de saber do cantor Gil Félix como ele começou a carreira dele aqui em Salvador, Bahia. E com que instrumento ele iniciou na música, tocando. Pois não, meu irmão Fábio César, eu, na verdade, comecei a minha carreira artística no teatro, né? Tocando violão e, na sequência, eu passei a tocar contrabaixo, né? Na companhia de teatro de Salvador. Maravilha, tá aí. Temos mais uma pergunta aqui também, Gil. Bora. Hello, Brazilian Day Radio.
I'm Annika from Stockholm, and I'm a big fan of Jill Felix. I'm so happy to be able to see you and listen to you the 10th of September. But I'm very curious about this influence that you say that you're having from African music in your Brazilian vibes, and how this developed. Can you tell us a little bit more about that? Hello, Annika. Hello, Annika. So my influence in the Brazilian mix, this sequence of influence that I get from Africa, this come when I get to Paris. When I go to Paris in that time, I see live Youssou N'Dour, Salifa Keita. I see all these concerts live, Mamadou, and I get to impress all this music. So I decided this music could come inside of me, and I could be part of it, and I could mix with the music from Recôncavo, that means Samba de Roda, with the Afro pop. And this time was something that gave me a lot and influenced me with the new Afro pop music that I have been get contacted direct in Hamburg, in Paris, in London, Barcelona, all these places that I see all these artists in the beginning of the career. Maravilha. Tá aí a resposta do nosso Gil. Pô, Gil, que massa, Gil. Agora, Gil, deixa eu... Aproveitando o gancho que você teve uma pergunta em inglês e respondeu em inglês, bora falar sobre uma coisa aqui, que é uma coisa que eu vejo muito... Acho que esse podcast vai ser muito massa, pessoal. Sigam os outros vídeos também que vocês verem desse programa, porque muitas dúvidas e muitas experiências estão sendo compartilhadas aqui, e tem muita gente que tem medo mesmo de sair do Brasil. Eu conheço artistas, assim, artistas incríveis, sabe, que já trilharam uma carreira gigantesca, assim, uma coisa enorme, linda no Brasil, mas quando fala em sair do Brasil, ou ter uma experiência, viver uma experiência fora, a pessoa dá aquela, sabe, aquela repensada, aquela, sabe, aí tem várias situações, que é a língua, né, às vezes aquele medo da língua, do idioma, tal, das dificuldades, tudo. Quando você saiu do Brasil, você falava inglês, Gil? Eu já falava Já inglês, falava? já falava inglês e francês. Já falava inglês e francês? Porque, na verdade, eu via no Pelourinho, né? E o Sim, Pelourinho sim, sim. ali... É uma riqueza É uma danada. riqueza. Ali tinha muitos estrangeiros que eu também, além do encontro com a música, eu passei também a trabalhar com turismo, né? Eu trabalhava na Varg, eu trabalhei assim na Varg intermediariamente, assim, fazia a parte de informação internacional, não? Naquela parte, os estrangeiros que vinham, eu que cuidava dessa área ali na época. Eu trabalhava assim 6 horas por dia na área internacional da Varg. Então, eu comecei a ligar uma coisa com a outra e fui mais estudar a língua mesmo, que era uma forma também de ter uma grana segura que eu tinha assim mensalmente. Então, quando eu saí do Brasil, eu já falava inglês e francês assim fluentemente. Isso talvez não foi um grande... Mas isso abriu muitas portas também. Abriu muitas Alguém portas. conseguia te passar a perna com o lance da língua? Não, com a língua eu nunca Porque tive você dificuldade, entendia tudo. Na hora de fechar o negócio. Não tinha dificuldade. Na hora de fazer né? as reuniões. Não isso na não hora era um de, problema. né? Facilitou muitas coisas, né? Eu acho que, na verdade, a gente nunca está 100% preparado. A vida é sempre uma caixinha de surpresa. Uma caixa de surpresa. E se você estiver preparado, não é surpresa. Então, é necessário que você sempre tenha alguma coisa para aprender. E sempre terá alguma coisa para aprender, né? A língua... Eu paro para analisar bastante a coisa das línguas que hoje a gente consegue se virar bem no mundo. Por exemplo, Filó Machado, ele vai estar com a gente aqui também. Filó Machado, ele não fala inglês. Não fala. Mas ele fala um francês fluente. Claro. E a gente já fez viagens assim, pra Ásia. Eu fui fazer um show na Ásia, convidei o Filó, a gente foi junto. E aí o Filó, olha, você me ajuda aí com a tradução aí, inglês e tal. Cheguei lá, pô, todo mundo falava francês, cara. E aí eu fiquei perdido, porque eu não falo nada de francês. Não fala, não? Falo nada de francês. E aí o Filó que teve que traduzir tudo pra aí, ó. A vida é incrível. O Filó que teve que traduzir. Então, assim, o francês e o inglês... Pode conectar muito. Ele conecta muito mesmo. Você consegue conectar praticamente com o mundo todo. Gente. Com muita gente. Grande parte da África, grande parte da Europa. Na Ásia,
muita gente fala francês Muita lá gente, também. né? Muita gente. As ilhas... Assim, você tem imigrantes, né? Muito. Você As encontra... Polinésia toda ali são Você encontra Polinésia muita francesa, gente. né? Você encontra muita gente que fala francês, então, realmente, é muito importante o artista, ele, né, Abrir esse... tentar abrir se puder, né? Mas também não ter medo, se não souber. E também. ir pra cima. É ir pra cima. Porque aprende na raça. Eu saí do Brasil sem falar Inglês. inglês. Entendeu? Eu falava um pouquinho de espanhol e o inglês, assim, muito... E aqui fui Você vai, porque também desenrolando. tudo... Quando a gente não se fecha para as coisas, ela entra muito mais fácil. Mas se você se fecha para as coisas, ela quer te acompanhar e você não deixa. Então, eu acho que o conhecimento, ele tá muito ali com você. Cabe você deixar ele entrar ou não, né, cara? Exato. E o dia a dia também, né? As necessidades do dia a dia, as isso. necessidades. Você vai aprendendo, tô com sede, tô com fome, você vai... Ela faz com que você Exato. desenrole, Se né, desenrola. cara? Porque quando você tem realmente necessidade de uma coisa, você vai desenrolar ela, né? Uma coisa pode ser a necessidade, outra coisa pode ser a vaidade, outra coisa pode ser a oportunidade. Agora, foi bom você falar isso, porque a gente já teve conversas maravilhosas e você você é um cara que tem uma intelectualidade muito interessante. Por que você diz Muitas isso? reflexões que você está sempre fazendo. E fala pra gente, o que você tem lido? Você é um cara que gosta de ler, que eu sei. Muito, um cara que lê muito, um cara muito interessado. Você é um cara estudioso. Até para suas músicas, você gosta de retratar histórias, suas letras. Eu acho que, na verdade, uma coisa que me interessou bastante, na verdade, assim, antes da filosofia, foi a geografia, né? Eu sou um cara que adorei geografia. Então, eu sempre gostei de etnologia, gostei de... eu digo assim... Gostei de sociologia, né? Da questão social, da questão ecológica, da questão geográfica, da questão poética, da questão filosófica. Então, eu me debrucei muito sobre os livros gregos, sobre os grandes filósofos gregos, né? Sócrates, Aristóteles, todos esses caras. Eu li esses caras. No Brasil, eu li Darcy Ribeiro muito. Darcy. Sabe, eu li vários caras diferentes. Jorge Amado, eu comecei lendo Jorge Amado. Quer dizer, sempre... Minha mãe é uma pessoa assim muito... Ela lê bastante, né? Então isso me ajudou a ler. Quando eu ia dormir de noite, ela sempre lia uma historinha para mim, não sei o quê. Aquilo depois... Estimulou, né? Estimulou, né? Ela também toca acordeon. E isso eu não tocava, no primeiro ponto não me puxou muito, mas depois eu acabei... Aquelas melodias que ela tocava, aquelas historinhas que ela lia, tudo aquilo acabou me levando. Ela pinta, ela é muito criativa, minha mãe, né? Ela pinta pra caramba, escreve, desenha. Então, que eu percebi que, com o tempo, a criatividade dela... Na verdade, ela é enfermeira, porém... Estudou enfermagem, porém, a habilidade para a arte veio me influenciar em um determinado momento, né? O amor pelo livro, né? Cheguei em minha casa, eu podia não ter nada, mas pelo menos um livro vai ter e sempre tem, porque eu tinha aquela visão, né? Se eu tiver que comprar um sapato, comprar um livro, eu sempre dei prioridade ao livro. Sabe, o livro, para mim, eu gostava das histórias, esse foi o primeiro ponto, assim, gostava de histórias mesmo. E depois eu percebi que ele podia ser um grande aliado na relação humana, se é que você quer ter uma relação humana. O livro ele pode facilitar essa relação humana e abre mais a compreensão de quando você está dentro da ilha, você vê a ilha com um visual. Quando você está fora da ilha, de fora da ilha, você vê ela com outro ângulo, com outros olhos. Então, às vezes, para entender a ilha, você às vezes precisa sair dela. Porque dentro dela você não tem uma visão global, geral, total. Então, eu vi que o livro... Você pode aprender muita coisa, abre muita coisa. Ele abriu e continua abrindo. E nas suas composições, Gil, é interessante que você tem uma característica que é muito semelhante a vários outros compositores baianos, claro, da sua geração, também que sempre retrata história, né? História nas composições. Você tem algumas composições... Você retrata uma história, um fato histórico, né? Antigo. É isso. Sabe? Isso é muito massa, isso, né? Isso tem a ver com o próprio, você vê o Olodum, os festivais do Olodum. A percussão estava ali bastante
simples, vamos dizer assim, para a música harmônica. Mas se você for ver as letras do Olodum, É, história está antiga. baseado em histórias. É. Porque os historiadores faziam os temas e davam para os compositores escrever. Se eles não escrevessem dentro daquele tema histórico, a música dele nem seria escrita. Imagine participar do festival. Quer dizer, essa influência de estar ouvindo... Pô, cara, eu passei a minha vida escutando Caetano Veloso, Gilberto Gil, esses Djavan. Então, como é que você... Tom Jobim, João Gilberto... Toda essa galera totalmente de uma música refinada. Quando você... apesar de eu ter caminhado por reggae, mas sempre estava com o pé lá, escutando essa galera. Isso refina os seus ouvidos. Né? Isso a gente tem esse privilégio de ter esses artistas no Brasil e com uma certa vaidade na Bahia também. Tem uns caras assim que é muito fera lá, né, cara? E o reggae é refinadíssimo também, né? Também, cara. Tem a história que você acabou Aquela de contar. história ali foi muito complicada, cara. Nem me pergunte. Porque meu irmão quase me bateu, né, cara? É o magrinho. Bob Marley. Bob Marley, Como cara. que é essa história aí? Dá pra contar, não? Pô, aquela história é complicada, que eu queria o dinheiro do meu irmão para comprar o disco de Marley, que era muito difícil, era proibido na época, quando eu era criança, assim. E o meu irmão, que era maior, que tinha mais grana, eu falei, rapaz, bora comprar aquele disco daquele cara ali, Bob Marley. Mas por que você comprar um disco de um cara que você não entende o que o cara tá falando, cabeludo, feio pra caralho? É verdade, pô, eu fiquei sem argumento, então eu fiquei calado, mas depois eu voltei a insistir de novo. E eu disse a ele, poxa, cara, mas um dia eu vou entender o que esse cara tá falando. Aquilo também foi uma das razões que me levou a estudar inglês. Né? Eu disse, pô, meu irmão disse que eu não entendo nada, eu quero comprar uma música que eu não entendo, que razão é essa? Eu fiquei sem argumento. Então eu fui estudar inglês, né? Minha mãe me matriculou na escola, eu estudei no FISC, assim, uns 4, 5 anos. Fiz os 4, 5 anos, assim, bastante rígido, assim, de escola. E aí já comecei a traduzir coisas. Eu também virei professor, dava aula de inglês, assim, para ganhar uma grana por fora, em Salvador. E, de repente, eu voltei já traduzindo tudo que Bob Marley estava falando. Eu não disse a você que esse cara estava falando uma coisa importante, mas naquele momento você não entendia. Não entendia o que ele falava, mas o sentimento já batia forte dentro de mim. Esse cara estava falando alguma coisa importante. E agora a prova aqui. Aí você está querendo que eu devolva seu dinheiro? Aí que nasce o fevereiro. Aí nasce fevereiro. Tá chegando o mês, é fevereiro. Tá chegando o mês, é fevereiro. Tô precisando daquele dinheiro pra brincar no carnaval. Não me venha com aquele conto que você ainda não tá pronto pra pagar tudo afinal. Você parece não tá entendendo. Quem procura tá querendo, com certeza encontrará. Você está dançando direitinho, saindo de fininho, camarada, camará. E aí? Refrão. Tá chegando mesmo, é fevereiro. Hit total. Tá chegando mesmo, é fevereiro. Eu sou fã dessa música, cara. Coisa linda demais. Massa, meu irmão, massa. Mas é isso aí, é resenha pura. Se deixar, a gente fica aqui a noite toda. Fica. Tem história, né? É muita história, muita Tem história. Gil Félix, nosso orgulho aqui na Suécia. O cara tem feito altas festas também aqui, promovendo a cultura brasileira, para provar que a Bahia é, né? Tem história, né? A Bahia é maravilhosa, Bahia o cara traz mesmo a essência, né? A alegria, né? A gente traz isso. Da Bahia, do povo brasileiro. Somos filhos de uma terra-mãe. Exatamente. Mas é isso aí, pessoal. Brazilian Day Podcast, estamos juntos. 10 de setembro estaremos no Constrangorda, no Brazilian Day. O Gil com a super banda dele tocando o disco dele para nós. E vai ser uma alegria enorme. Gil Félix, Brazilian Day Podcast. Brazilian Day, estamos juntos lá no dia 10 de setembro lá para fazer essa festa com vocês. Não esqueçam e não percam.